Por que o nome provas e expiações? Então, depois que a gente adquire consciência, razão, né, noção entre bem e mal, a gente passa a ter responsabilidade pelas nossas opções. A gente ganha livre-arbítrio. Então, se, por exemplo, o homem das cavernas ele não pode ser culpado porque ele agrediu o seu companheiro para dividir o pedaço de carne e talvez tenha matado o seu companheiro, né? Ele não tem culpa quanto a isso. Ele está agindo por instinto. Ele precisa preservar a sua vida, o seu espaço, etc. Então, ali ele não tem responsabilidade. É um ato que veio da nossa estado de selvageria, da evolução do princípio inteligente lá nos reinos inferiores da natureza. A partir do momento que a gente vai desenvolvendo inteligência, que a gente sabe que pode dividir, que pode caçar mais, etc. e tal, se eu continuar agredindo o meu semelhante por causa de comida, eu passo a ter responsabilidade, né? Porque aí eu tô sendo egoísta e maldoso, né? Não quero que ele coma para sobrar mais para mim, e aí eu passo a ter responsabilidade. Eu tá fazendo uma escolha consciente, né? Isso, perfeito. Eu tenho ciência do que eu tô fazendo, já não é mais por uma simples questão de evolução das coisas, da força da natureza, não são mais meus instintos, minha razão fala, ela julga, a minha consciência me alerta, olha, você tá errado, você não pode fazer isso, né? E mesmo assim eu decido fazer, temos liberdade para isso. Só que é aquele negócio, a gente começa a plantar e a colheita será obrigatória, a colheita virá. Aí a gente passa a ter a obrigação de responder pelos nossos atos. Se forem bons, a gente está construindo um futuro melhor para nós, um futuro legal, mais gostoso, mais suave, mais em paz. Se não forem bons, se a gente estiver prejudicando o semelhante, estiver levando dor e sofrimento ao semelhante, nós precisaremos voltar e expiar aquelas experiências infelizes que tivemos para aprender através da dor que a gente causou ao próximo a não agir mais assim. A vida, ela vai nos dando orientações e é importante que isso não seja entendido como uma punição divina, porque não é, né? É processo de educação. Deus, ele é amor. Deus nos ama infinitamente. Nós, na condição de pais, muitas vezes a gente pune nossos filhos, porque nosso amor ainda vacila, nosso amor se irrita, se desgasta, fica chateado. Deus não. Deus não se desgasta com a gente, não se aborrece, não tem limites, né? Não fica chateado. Então ele nos ama infinitamente sem limite nenhum. Então ele não nos pune, ele nos educa. E sem esse olhar da reencarnação seria impossível, então, a gente conseguir ver um Deus justo e amoroso, né? Porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo, né? Que tá passando por uma prova difícil, né? Tá passando por dor, sofrimento e às vezes fala assim, mas essa vida eu só fiz o bem, é injusto, eu sou bom e as coisas ruins acontecem comigo. E aquele que é mal tá prosperando, tá dando tudo certo. Que não nos incomode. Persista fazendo bem, tá no caminho correto. Estamos plantando um futuro muito bom. Vamos insistir nisso, se estamos fazendo o bem hoje, nossa conduta é correta, a gente não prejudica o semelhante, ótimo, excelente, esse é o caminho. A nossa função, o nosso destino é continuar fazendo assim, porque o dia de amanhã virá e nós vamos colher as bonitas flores que a gente está plantando hoje. E que não nos incomode aqueles que estão no caminho equivocado e que para nós parece que estão se dando bem. Assim como para nós virá o dia de amanhã, para eles também. Então, as dificuldades de hoje, as experiências mais dolorosas, mais tristes, mais espinhosas, que exigem muito mais da gente, né? São frutos necessariamente das obras que nós construímos com as nossas próprias mãos. Deus não é injusto. Tem uma frase que é comum no nosso meio espírita, dizer que injustiça no mundo existe aos montes. Injustiçados, ninguém. Perfeito. Ninguém, né? Porque tudo que nos acontece, de fato, é nosso. A gente nasceu na família correta, estamos com as pessoas corretas, no lugar correto, na profissão que Deus nos reservou. Tudo, de fato, é nosso, nos pertence. Agora, pode ser que não incomode, que seja recheado de espinhos, né? A nossa obrigação é colher aquilo dali e plantar flores mais belas. Para que amanhã a gente viva num jardim de flores mais belas. Perfeito, bonito isso, né? E a Bíblia, ele é um manual ali, né? Um roteiro para várias religiões, né? No Evangelho a gente vê, né? João fala do Apocalipse, o próprio Jesus fala sobre alguns tempos que são chegados, né? Isso tem relação com essa transição planetária, né? Total. Deixa eu só voltar um pouquinho atrás antes de falar dos tempos chegados, porque assim, o mundo de provas, a gente passou pelo mundo primitivo, né, nosso começo de existência humana, depois viemos um mundo de provas e expiações por consequência das nossas ações, mas tem um fator aí que foi muito importante, os espíritos trouxeram para nós, principalmente Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele relata isso, que é a solidariedade que existe entre os mundos do espaço universal infinito aí. Nós não somos isolados sozinhos. Existe uma solidariedade. Os superiores ajudam aqueles que estão atrás, né? E se eles estão fazendo parte de um outro mundo, de outro planeta, eles não estão ignorando a nossa realidade, as nossas dificuldades aqui. Pelo contrário, eles nos dirigem, eles nos governam, eles nos auxiliam e algumas vezes, quando necessário, povos aos milhões saem de
determinado planeta melhor do que o nosso para ajudar o nosso processo de evolução aqui. E o Emmanuel nos diz que isso aconteceu lá no passado, quando a gente ainda era povo primitivo, quando os exilados de Capela vieram, porque Capela, que é uma região, uma estrela, e os planetas, segundo o Emmanuel diz, daquela estrela que a circundam, que a rodeiam, quase todos já haviam realizado seu processo de evolução. E um deles estava num ciclo final de evolução e existiam aqueles milhões de espíritos rebeldes, renitentes no erro, no mal, que não queriam, né, ajudar o progresso daquela civilização, daquele povo, né, e que acabaram se tornando inoportunos pelo seu comportamento rebelde e persistente no erro, né. E dali eles foram removidos, porque aquela sociedade já havia atingido um determinado estágio, merecia ser mais feliz. E os que insistiram no erro foram degradados. Para onde? Planeta primitivo, para o mundo primitivo, e vieram habitar entre nós. Imagina assim, quando encarnados, naturalmente, a gente tem um véu do esquecimento. Essa raça que veio de fora, eles não conseguiam lembrar do seu... Mas imagina o grau de dor e de sofrimento que fica na alma de abandonar as suas afeições por séculos, milênios, não é pouco tempo. Abandonar aquelas afeições que criaram, abandonar aquela civilização mais avançada, mais evoluída, aquele povo melhor, para vir habitar entre seres primitivos, recém-saídos da caverna, para ajudar no progresso deles, tá? A fim de merecerem um dia voltar para o mundo de onde eles não se adequavam mais, não pertenciam mais. E eles não se adequavam no aspecto moral? Eles tinham um intelecto avançado? Essa era a contribuição. Eles trouxeram para o planeta Terra um grande processo, um grande avanço para a civilização terrena, de espíritos mais primitivos, né? E esse foi um dos méritos que os ajudou, particularmente, pessoalmente, para que eles ganhassem méritos para voltar para o mundo a qual pertenciam. Mas moralmente eram bastante atrasados. Não é difícil da gente ver nossas civilizações antigas, a violência, a criminalidade, corrupção, como proliferava. É por isso que o pessoal investiga muito assim os egípcios, até os astecas, os maias, incas lá, que o pessoal vê que eles tinham até conhecimentos naquela época que hoje a gente ainda nem atingiu. Seria já os últimos resquícios, né, dessas civilizações mais avançadas, né? Porque eles vieram bem lá atrás, mas muito do seu conhecimento chegou até essa época aí que a nossa história conhece, mas depois parece que ficou um vazio, um vácuo, né? E é natural, porque os seres de carne e osso continuavam lá, mas as almas que habitavam esses corpos não eram mais as mesmas. Muitos já tinham retornado por terem feito a sua parte, por terem se melhorado moralmente, retornado ao mundo ao qual pertence. As suas famílias espirituais, ao convívio daqueles que amavam, retornaram para esse mundo. E ficaram aqueles que eram mais rebeldes, que não se regeneraram, e os espíritos próprios da Terra, ainda em processo de evolução. Então aconteceu esse processo lá, quando a gente deixou de ser mundo primitivo, entrou no mundo de provas e expiações, por isso expiações, também porque esses que vieram de outro planeta para nos ajudar e foram aos milhões, segundo diz Emmanuel, estavam expiando as atitudes inconsequentes e equivocadas dele. E aí nós passamos por todo esse processo de evolução, chegamos lá no Império Romano, um avanço intelectual muito grande, cultural, depois não deu certo, a gente errou, crucificamos o Cristo, não o aceitamos, entramos numa decadência da Idade Média, onde o comércio mundial se reduziu, onde as escolas, universidades, pensamento filosófico não produziu mais nada, avanço científico praticamente nulo, onde o pensamento religioso, que tinha a função de conduzir as almas para Deus, conduzir as almas na direção do Evangelho e do amor, foi aprisioná-las, né, por conta de um poder material e temporal, acabou se perdendo, e a gente passou ali quase 1000 anos de Idade Média. Depois da Idade Média, veio o período da libertação. Vieram os grandes pensadores, os iluministas, os cientistas, idade moderna, idade contemporânea. A humanidade conheceu um grande período de avanço intelectual. Nós ficamos amadurecidos intelectualmente, né? Com condições de receber informações novas, mais profundas e melhores a respeito do que nós somos. Coisas que no passado a gente não soube aceitar quando veio Jesus, não conseguia aceitar na época da Idade Média, pensamento aprisionado, né? E com esse avanço científico que a gente teve, vieram as diversas revoluções, Revolução Francesa, falando de liberdade, de igualdade, Revolução Industrial, trazendo processo tecnológico, Revolução Tecnológica da tecnologia, olha o que a gente faz hoje, né? 5G, daqui a pouco tem operações à distância, cirurgia à distância, carro sendo dirigido autônomos. Até assusta o avanço que a gente vê de tecnologia, né? Eu tava vendo um cara voando lá nem sei o nome daquilo, né? Que ele põe a mochilinha e fala, parece algo futurista, mas tá acontecendo agora, né? Há poucas semanas, eu vi uma reportagem falando de um carro voador, carro elétrico voador, que vai começar a ser produzido em 2025 ou 2026, não sei, e já tem uma fila de espera para comprar. Então, olha onde a gente chegou com esse processo tecnológico. A ciência avançou
aumentou muito em todos os lados. Só que chegou num ponto, Éder, que a sociedade ela tá saturada de conhecimento, de tecnologia, ótimo, excelente, traz conforto, mas a gente ainda falta muita coisa. A gente não vive feliz, a gente não vive bem, a gente não vive satisfeito com as coisas, não vive em paz. Ainda estamos em guerra com o nosso semelhante. Não é só a guerra da Rússia com a Ucrânia, não. Essa também, mas é a guerra nossa com o vizinho, é a guerra dentro de casa, é o medo de sair na rua, ser assaltado, é a corrupção na sociedade, né, que corrupção muitas vezes ganha caracteres de cidadania, às vezes é até aplaudida na sociedade. É a injustiça da justiça que legisla em favor de si mesmo, dos seus interesses pessoais e daqueles que são seus parceiros. As leis são interpretadas conforme o réu, né? Se ele me interessa, eu interpreto de um jeito, se ele não me interessa, eu interpreto de outro. A gente está vivendo esse momento na sociedade. E tudo isso gera muita insatisfação, gera muito descontentamento. Você vê, uma das maiores causas de morte entre os jovens principalmente é o suicídio. Depressão, 300 milhões de pessoas no mundo, segundo estimativas da OMS, sofrem de depressão, insatisfação com a vida, tristeza profunda, incapacidade de se encaixar no mundo. Então não é só a evolução intelectual. Tá faltando muita coisa para que a gente se sinta bem. E esse muita coisa é a nossa evolução moral. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.